São nossos convidados José Feliciano Costa, secretário-geral adjunto da FEMPROF, e António Carlos Cortês, professor de português, poeta e ensaísta. Boa tarde aos dois e obrigada por estarem connosco. Começo por si, António Carlos Cortês, para perguntar se acha que esta junção deste Super-Ministério da Educação é um retrocesso. É um retrocesso. Boa tarde. É óbvio que é um retrocesso porque significa que neste Super-Ministério vai imperar uma visão meramente economicista que vai desvirtuar as áreas de competência nas respectivas áreas de ciências, de investimento em áreas que deveriam ser independentes. Por outro lado, não é só enquanto Super-Ministério, quer dizer, é que de facto podemos esperar tudo de mau na medida em que os professores, justamente por causa de visões economicistas da educação, estão há anos bloqueados nos mesmos escalões e, por outro lado, ainda a visão que se vai ter, justamente juntando neste Super-Ministério as diferentes áreas, a visão que se vai ter burocrática de afunilamento de competências. Sinceramente, creio que os professores... E não está a dizer isso pelo facto do Ministro ser um economista? Também pelo facto de ser economista, com certeza, mas é justamente, isso é um contrassenso, na verdade. O que podem os professores esperar quando o que temos é um Ministro da Educação que defendeu, por exemplo, defendeu que o 14º mês fosse retirado à função pública. O que podemos esperar de um Ministro da Educação que é desde já aplaudido pela Associação de Colégios Privados, o que podemos esperar de um Ministro da Educação que disse inclusivamente que era bom que se retirasse, foi isto em 2011, o 14º mês, porque faria as pessoas aterrar na realidade. Portanto, o que nós estamos confrontados com uma questão que é de facto terrível, porque a educação é suprapartidária. Eu tenho dito isto inúmeras vezes, como sabe, em artigos de jornal, vindo aqui, apelando ao seguinte: a escola portuguesa, o sistema de ensino português, também na universidade, estamos confrontados com um pensamento burocrata, tecnocrata, de empobrecimento geral, quer dos currículos, quer da carreira docente. O que podemos esperar de alguém que é um adepto dos rankings e que não tem, com certeza, uma visão social e democrata, pertencendo, curiosamente, ao Partido Social Democrata, não tem uma visão social e democrata do ensino. Os rankings são um embuste que o país tem vivido nos últimos 20 anos. Há escolas que não podem, evidentemente, competir com outras e mostrar resultados porque o meio socioeconómico em que estão inseridas é evidentemente diferente. E, portanto, o que este ranking, no fundo, tem feito... Mas isso obrigava a uma reforma muito mais estrutural do que não, obrigava a um critério simples, se quer que lhe diga, de acabar com esta historieta pacóvia provinciana dos rankings. Porque implicava uma visão social e democrata, se quer que lhe diga, e implicava uma visão socialista que, curiosamente, também não houve. Porque, na verdade, quando nós falamos do ensino em Portugal, temos de falar de algumas questões. Por um lado, sociedade civil, por outro lado, escolas, por outro lado, Ministério. É isso que se chama o sistema educativo. Do lado do Ministério, o que nós temos tido nas sucessivas reformas do ensino é a facilitação de aprendizagens, é a degradação das condições de docência, é os baixos salários, é o concurso nacional de professores que é verdadeiramente mal feito, é o sistema de colocações. Agora, se com o antigo Ministério nós já tínhamos razões suficientes para vir para a rua e dizer da nossa justiça, com este Ministério, eu julgo que o Ministro Fernando Alexandre não terá estado de graça nenhum e apelo sinceramente a que a classe docente se mova nesse sentido. Porque nós estamos a falar do futuro deste país. Repito, as sucessivas reformas foram feitas para degradar a função pública, isto é, o ensino público em Portugal. Nós temos 10% de uma sociedade, de 10% de pessoas que podem muito, os outros 90% vivem com extremas dificuldades. A escola é o espelho real de Portugal. E enquanto isto não for dito alto e bom som, os professores podem ficar convencidos do seguinte:
se não houver coragem, lucidez nos 50 anos do 25 de Abril para defender os nossos direitos, que são no fundo os direitos de todos os portugueses que trabalham e que ganham 1.000 euros, então não há 25 de Abril que resista e não há país que venha a resistir daqui a uma década. Muito bem, José Feliciano Costa, já parece que este ministro não vai ter assim um estado de graça, até porque já temos vários agentes do setor contra esta fusão, contra este superministério, associações de estudantes, são mais de 20. Enfim, o que é que a FEMPROF pensa desta junção destas pastas todas neste superministério? E com este ministro? Sim, boa tarde. Em relação, é um recuo de 8 anos, pelo menos, porque a última vez que isto aconteceu foi também num governo de direita, da PAF, não é? E, portanto, onde havia a junção de 2 ministérios, o que na prática vai implicar que são os secretários de Estado os verdadeiros ministros. Portanto, o secretário de Estado, nós, enfim... Ainda não conhecemos, nem sabemos o número deles, mas isso pode vir a equilibrar minimamente... Ou desequilibrar. Ou desequilibrar. E, portanto, vamos ter 2 secretários de Estado, enfim, mais ligado às questões do ensino superior e da investigação, em princípio, mas normalmente a prática é esta, e outro ligado às questões do ensino superior. Mas, independentemente de tudo... E do perfil que já foi traçado ali pelo Cortês do Ministro, portanto é um homem economista, um especialista da gestão, o que nós precisamos é de... E é reconhecido o currículo, técnico, sim, etc. Mas há uma frase que o Ministro disse, peço desculpa, disse num outro canal, discutindo questões de educação, chegou mesmo a dizer com esta frase extraordinária, bom, eu não sou especialista na área. Portanto, chamaram para a área alguém que afirma que não é especialista na área. Aliás, é extraordinário como é que nós temos sucessivos ministros que nunca deram aulas no secundário, que não conhecem o terceiro ciclo, que desprezam e ignoram os colegas do primeiro ciclo e do segundo. Mas é Feliciano, interrompeu o seu Ou seja, o que nós precisamos de facto é de alguém que perceba de educação, que compreenda os problemas da educação e que os resolva. E os problemas da educação são muitos. Desde já que começa pelo subfinanciamento que é crónico. Nomeadamente nas questões do ensino superior, nós estamos há anos com um subfinanciamento que é metade do que é aconselhado pelas estruturas internacionais que trabalham nestas questões da educação e que olham para a educação. Nós estamos neste momento, mesmo juntando os fundos sociais europeus, para a educação e ensino superior e para o ensino superior também, com metade do PIB que devia ser deslocado. E a escola tem muitos problemas, a escola pública tem muitos problemas que precisam de ser resolvidos. Mas problemas premente a curto prazo, a questão dos professores, dos salários, da recuperação do tempo de serviço, como é que este Ministério vai conseguir sequer olhar para o ensino superior, para todas as outras pastas que estão ali incluídas agora, não é? Vai ficar esmagado por questões mais do dia a dia. Vamos ver, esta questão, aliás, pelas declarações que foram feitas, a questão da resolução rápida dos problemas dos professores está ligada também a subfinanciamento e nós não desligamos nunca a questão dos problemas dos professores, que passa pela valorização da carreira, evidentemente, com o investimento na escola pública. E é um problema complexo. Nós neste momento estamos, e os números dizem, nós estamos com mais de 40 mil alunos que não têm todos os professores. O ano passado, por esta altura, falávamos de 20 mil e há 2 anos de 12 mil. Portanto, é um problema que se tem agravado. E isto está muito ligado, evidentemente, a este subfinanciamento. Nós temos um corpo docente... falta de aviso. Exatamente. Nós temos um corpo docente envelhecido. Nós temos um corpo docente envelhecido e que vai desaparecer. Desaparecer no sentido de o número de apresentações até 2030 é enorme. E nós não temos ninguém para substituir, porque os jovens não vêm para a profissão. Nós temos uma profissão profundamente desvalorizada. É preciso incentivar que eles venham. É preciso incentivar, mas isso implicava valorização da profissão. Evidentemente que os salários e a questão da recuperação do tempo de serviço é uma questão central, mas depois há também a questão das condições de trabalho. Nós estivemos aqui há dias numa reunião com a Inspeção-Geral de Educação, onde levámos um conjunto de horários de trabalho cheios de ilegalidades e de irregularidades e, portanto, a Inspeção-Geral de Educação tem ali, atua quando é chamada, mas evidentemente que eles tinham conhecimento daquilo porque nós já tínhamos entregue ao longo dos últimos anos remessas ao Ministro, ao seu Secretário de Estado, em todas as reuniões que fazemos, e essa também é uma das questões centrais, ou seja, um dos problemas centrais do desgaste físico e emocional das escolas é as condições de trabalho, dos docentes, aliás. Nós temos professores a trabalhar em média por semana mais de 50 horas. Nós temos professores que, por exemplo,
que, por exemplo, onde lhes é pedido coisas que não têm nada a ver com a sua condição, com a sua especialidade. Com a sua especialidade, enfim, com as condições funcionais da profissão, com os deveres funcionais da profissão. Por exemplo, nós temos um parque informático, isto está ligado à degradação das escolas. Nós temos aulas hoje em dia, salas que não abrem por questões de saúde pública, por problemas de aquecimento. Nós temos os professores de informática a fazer eles a manutenção do parque informático das escolas. Isto são problemas que degradam a escola pública depois não consegue dar respostas. A origem disto, subfinanciamento, e portanto isso é fácil de reverter, até nós temos um orçamento de Estado excedentário, já sabíamos, afinal confirma-se o que já tinha sido dito. E, portanto, a reposição da carreira, do tempo de carreira, afinal, sempre havia dinheiro. Claro. E poderiam ter feito essa reposição e provavelmente não estaríamos nesta situação hoje. Agora há aqui uma questão que pode ser reposta, mas depois o problema é para o futuro, os encargos futuros e permanentes que isso acarreta, não é? Mas a educação não é um encargo, a educação é um investimento. Claro. A educação, nós temos de... Mas é preciso tirar uma prudência nas contas, era só isso... Mas com certeza... Mas as contas, o excedente orçamental foi conquistado à custa da cativação de ordenados. Quer dizer, como diz o povo, com as calças do meu pai também eu sou homem, não é? Quer dizer, à custa de manter as pessoas com baixos salários, nós temos, e altíssimos impostos, nós temos excedente orçamental. Portanto, está mais que na hora de os partidos políticos honrarem o próprio nome e a própria designação dos partidos. Se é um partido social-democrata, faça social-democracia. Tudo o que falámos aqui, isso implica reformas com mais tempo, digamos assim. Sendo este um governo que está a correr contra o tempo, como é que lhe parece que vai correr este resto de ano? Como é que vai ser? Eu não sou... Ninguém aqui é profeta. Agora, acredito que... Problemas é que se colocam assim imediatamente? No mais imediato das questões, eu julgo que é de bom senso e é uma questão de honestidade. O próprio Luís Montenegro prometeu isso aos professores, a reposição do tempo de serviço e a reposição... integral do tempo de serviço. Tudo aquilo a que os professores têm direito. Porque, na verdade... Mas acreditam mesmo que vai ser integral, assim... Falam de uma progressão de 20%. Quer dizer, nós sabemos muito bem que o discurso político é perito em retórica e depois, enfim, admiram-se que as pessoas venham para a rua manifestar-se. É que nós estamos, de facto, nos 50 anos do 25 de Abril, confrontados com uma questão de empobrecimento real, que foi inclusivamente referida, sublinhada pelo próprio Cardeal Patriarca. Nós não podemos brincar mais a esta jogatana política em que as pessoas que pagam uma alta carga de impostos e têm salários baixos vivem em Portugal e não conseguem, de facto, fazer uma vida digna. A começar pelos professores. É uma das profissões, se não a profissão com mais profissionais, passa a redundância, no setor e, de facto... a começar por algum lado, e foi a única classe que, na verdade, não viu restabelecido o seu tempo de carreira e o seu direito à remuneração integral do tempo de serviço. Comece por aí, cumpra o que prometeu aos professores e teremos um caminho para percorrer juntos. Com esta ideia também, já agora, se me permite, de considerar o seguinte: os currículos, ou os currícula, devem ser revistos e no sentido de não burocratizar mais e não tornar ainda mais áridas as aprendizagens. Isto o Ministro da Educação, com a sua equipa, terá de pensar. Falo de um caso óbvio, caso que me diz respeito, que tem a ver com o ensino do português. É preciso, de facto, reformular os programas, voltar a pôr as humanidades e as artes no centro do processo educativo. Nós estamos hoje confrontados com uma geração de alunos que não sabe escrever, não sabe interpretar texto literário ou não literário e tudo isto tem depois repercussão ao nível, por exemplo, das escolhas que se venham a fazer politicamente. Feliciano Costa, 20% este ano satisfaz a FEMPROF? Nós temos uma proposta ainda por causa da questão dos valores da recuperação. Está bem. Os números que foram apontados e que estão em cima da mesa, estamos a falar de 300 milhões, que já não são 300 milhões, entretanto há um conjunto de professores que se aposentaram e quanto mais tempo passar, esse valor vai diminuindo. Não é? Isto partindo do pressuposto que esse é um valor e acreditamos que. Nós vamos fazer uma proposta já na próxima reunião, que tivermos como Ministro, assim que soubermos o Governo tomar posse, vamos pedir uma reunião e vamos apresentar uma proposta para qual é a vossa proposta?
Costa? Uma recuperação no máximo 3 anos de todo o tempo de serviço, mas evidentemente abertos à negociação. Para progressivo em 3 anos os 100%, o que falta. Senão, daqui a meia dúzia de anos já não há quase praticamente pessoas para recuperar o tempo de serviço. E, portanto, isso tem que ser feito. A qualidade dos professores que entram depois, dos professores, evidentemente, ou seja, nós aí vamos aguardar, evidentemente, pela primeira reunião, pelo início das negociações, nós vamos entregar um protocolo com um conjunto de questões concretas e, portanto, esta questão da recuperação do tempo de serviço. Mas isto para os que entram na profissão, o que é que quer dizer com isso? Para os que entram os que entram na profissão. Aliás, os jovens só vêm para a profissão sem terem que a profissão está valorizada. Claro. Os jovens não podem entrar numa profissão onde percebem que há uma carreira, que há baixos salários, que os índices de precariedade são elevados e que um jovem tem, por perspectiva, a esperança de se vincular, enfim, aos 30 e tal, 40 e tal anos. Certo, mas o que é que propõem nesse sentido para os que... Era essa valorização da carreira. E a recuperação do tempo de serviço é por aí também que vai. Mas a questão também das condições, nós falamos aqui dos horários de trabalho e depois, evidentemente, todas as condições que as escolas têm que ter para, de facto, tornar a carreira atrativa. E isso está ligado a uma questão, enfim, e nós não podemos fugir dessa. Financiamento da educação. A carreira atrativa tem que ter também, para além do financiamento, tem que ter, e dos salários dignos, porque não é, de facto, uma carreira como as outras. Nós estamos a formar jovens e crianças, estamos a formar o futuro deste país. Tem de haver uma questão fundamental também, é que no próprio cotidiano escolar, pôr fim à tecnocracia, à burocracia, as escolas têm de respirar outra vez a liberdade, que é qualquer coisa que nos últimos anos foi completamente negada e foi até mesmo recusada ao cotidiano escolar. Os professores hoje estão envolvidos numa camisa de forças burocrática, fazem tudo, menos investir na sua própria formação, ler a sério e dar aulas com interesse que motivem os alunos. Para além da questão da formação de professores, de que falou o meu colega, que é outro aspecto do problema. Daria para uma longa conversa, não temos mais tempo. António Carlos Cortês, José Feliciano Costa, muito obrigado aos dois por terem estado connosco neste jornal.